Certa vez, Jesus estava orando ao Pai e ele disse: Pai, santifica o teu povo na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, meus irmãos, nos santifica, nos encoraja, nos consola, nos arma para que possamos caminhar por esse mundo, para que possamos enfrentar as dificuldades dessa vida. E eu queria dar continuidade hoje à nossa série de exposições, dando continuidade aí na carta aos Filipenses. Abra comigo, carta aos Filipenses. Vamos dar continuidade à nossa série de exposições nesse livro, Filipenses capítulo 4. Nós faremos a leitura do versículo 6 ao versículo de número 9. Filipenses capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 9, eu estarei lendo e os irmãos acompanham comigo em suas Bíblias. Todos encontraram? Amém. Filipenses 4, do 6 a 9. Eu disse para alguém do som aumentar só um pouquinho o microfone, ele está bem baixo aí, mas enquanto isso a gente vai já iniciando a leitura. Filipenses 4, do 6 ao 9. Obrigado, meu irmão. Diz assim a palavra de Deus: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Nós vivemos na era da ansiedade. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, o Brasil é considerado como o país mais ansioso do mundo, com milhões de pessoas sofrendo com esse mal. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, todos eles, independente da faixa etária, todos têm lutado contra esse problema. E basta nós olharmos ao nosso redor para muito mais além do que dados estatísticos da Organização Mundial da Saúde. Basta nós olharmos ao nosso redor que nós poderemos ver sinais bem próximos, bem claros dessa calamidade que tem se alastrado por todo o Brasil. As pessoas vivem hoje com a mente muito acelerada. As pessoas vivem hoje com o coração muito inquieto. As pessoas enfrentam dificuldades para descansar. Elas não conseguem parar. Elas não conseguem respirar. Elas não conseguem acalmar o coração e a mente em algum momento da sua semana, da sua vida, dentre outras coisas. É curioso, meus irmãos, que em uma época em que nós, teoricamente, temos tantos recursos tecnológicos para tornar a nossa vida, digamos assim, mais confortável, mais fácil, é engraçado e é curioso que em uma época como essa, nós vivamos em uma sociedade tão aflita, uma sociedade tão inquieta, uma sociedade tão ansiosa. Mas a pergunta é: sabemos o que a saúde tem dito a respeito disso? Mas a pergunta é: o que é que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre esse grande problema que afeta toda a humanidade? O que é que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre ansiedade? A resposta se encontra no texto bíblico que nós acabamos de ler. Paulo, o autor dessa carta, a escreve quando ele ainda estava preso pela primeira vez na cidade de Roma. E a sua prisão foi consequência da perseguição que ele sofria
pelo fato de professar a fé publicamente no nome de Cristo Jesus. Não somente professava, mas pregava no nome desse Cristo. E embora ele tivesse a esperança de ser liberto no momento em que está escrevendo essa carta, Paulo não tinha certeza se conseguiria sair daquela prisão com vida. Ele tinha esperança de sair, de reencontrar os irmãos filipenses, mas essa certeza ele não podia carregar em seu coração, porque só Deus haveria de dizer se ele permaneceria preso, se ele seria executado ou se ele seria liberto. A perseguição ao cristianismo continuava crescendo naquela época, em especial por parte do próprio Império Romano, que vai se alastrando, que vai crescendo, vai aumentando gradativamente. E com isso, existia também a possibilidade dos crentes de Filipos começarem também a ficar angustiados e preocupados. Como qualquer pessoa nesse mundo, esses irmãos tinham problemas, tinham dificuldades. Em casa, na igreja, ninguém está isento de problemas. Só que talvez essa circunstância de perseguição aumentasse o sentimento de preocupação e de angústia. Talvez esses irmãos ficassem com medo de que eles também acabassem sendo presos, como Paulo foi. Talvez esses irmãos tivessem preocupação e medo não somente de serem presos, mas quem sabe até mesmo de serem mortos por causa da sua fé em Cristo. Esses irmãos amavam muito o apóstolo Paulo e certamente estavam angustiados por saber que aquele plantador de igrejas, aquele apóstolo, estava preso. E talvez eles pensassem, olha, se Paulo foi preso, se Paulo está encarcerado, se Roma se levantou contra ele, é muito possível que esse império também se levante contra nós. É muito possível que a perseguição também chegue até nós. E talvez ali nesse pensamento, a preocupação, a angústia, a incerteza começou a tomar conta daquele povo. Diante disso, Paulo agora traz uma palavra que visa orientar esses irmãos. Apesar de ser uma carta de prisão, Filipenses pode ser descrita como a carta da alegria, porque mesmo estando preso, Paulo não tem um tom de tristeza. Paulo não tem um tom de desespero, de medo ou de falta de esperança. O tom de Paulo em toda essa carta é de alegria, de esperança, de confiança no cuidado do Senhor. É por isso que nessa hora, Paulo vai orientar esses irmãos, para que eles não deixem que os seus corações, as suas vidas, sejam preenchidos, sejam guiados pela ansiedade. Dito isso, irmãos, nós iremos refletir justamente sobre esse tema. Recomendações para um coração ansioso. Recomendações para um coração ansioso. Quais são essas recomendações que o texto nos apresenta? A primeira recomendação para um coração ansioso é permanecer no lugar da oração. Permanecer no lugar da oração. Versículos de números 7 e 8. O apóstolo Paulo, ele começa afirmando: não andeis ansiosos de coisa alguma. O que também pode ser traduzido por não permitam que nada preencha a vida de vocês com ansiedade. A palavra ansioso que surge aqui no texto traz a ideia de alguém que está dividido em vários pedaços, sendo puxado em diferentes direções. Viver ansioso aqui significa ter os pensamentos apontando para vários lugares ao mesmo tempo, diferentes lugares simultaneamente. Um pensamento vai para a esquerda, outro vai para a direita, outro vai para a frente, outro vai para trás, de maneira que a nossa mente não consegue ficar em paz. Ela fica dividida, sendo puxada por várias direções. O ansioso é uma pessoa inquieta, uma pessoa aflita, uma pessoa rasgada e despedaçada por dentro. Então o que Paulo está dizendo é: não permitam que absolutamente nada nesse mundo deixe vocês nesse estado. Não importa o que seja, seja uma coisa aparentemente pequena, seja uma coisa aparentemente grande, não permitam que nada deixe vocês ansiosos. E essa fala do apóstolo Paulo não se trata de uma sugestão.
Ele não está sugerindo isso, mas ele está trazendo uma ordem. O texto aqui está no imperativo. Então, se eu permito que qualquer coisa nessa vida me deixe no estado de ansiedade, se eu me permito levar, se eu me deixo levar pelas coisas dessa vida, de maneira que a ansiedade começa a cada vez mais tomar conta do meu coração, se eu permito que isso aconteça, eu estou contrariando uma ordem direta do Senhor para a minha vida, quando Ele diz através do apóstolo Paulo, não andem ansiosos, certo? Eu não posso então preencher o coração de ansiedade, eu não posso me dar a esse luxo, entre aspas, eu não posso permitir que isso aconteça. Então o que é que eu faço? Digamos que os filipenses olhassem para Paulo e perguntassem, certo Paulo, mas se nós não podemos viver ansiosos, o que é que nós temos que fazer? E perceba que o próprio texto nos apresenta a solução, quando ele diz, em tudo porém. E esse porém aqui traz justamente a ideia de um contraste, onde Paulo está dizendo, ao invés de vocês viverem ansiosos, em tudo que acontecer na vida de vocês, não importa o que seja, em tudo que acontecer, em todas as circunstâncias, em todas as situações, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Irmãos, a ansiedade ela é uma doença. E segundo o que o texto está nos dizendo aqui, o primeiro remédio para ela é a oração. Obviamente, irmãos, nós sabemos que em algumas situações a ansiedade trata-se de um problema patológico. Ou seja, alguns casos de ansiedade necessitam de acompanhamento médico através de tratamento, através de algumas medicações, mas também é verdade que em muitos casos a ansiedade é decorrente de um problema espiritual, como por exemplo a falta de confiança em Deus. A falta de confiança no Senhor gera ansiedade em nosso coração, e essa ansiedade que se origina dentro de nós acaba muitas vezes gerando problemas em nossa saúde física. Ela sai do âmbito espiritual e se expande para o nosso corpo físico. É sobre isso que o apóstolo Paulo está falando nesse texto. Ele está tratando de um problema espiritual que tem origem exclusivamente em nosso coração. E ele está nos dizendo que a solução para esse problema espiritual se encontra no lugar da oração. As nossas petições precisam ser conhecidas diante de Deus. Isso significa dizer que nós devemos rasgar o nosso coração na presença do Senhor. Significa dizer que nós devemos colocar a nossa vida por completo diante dele, não metade, não 25%, não o que nós achamos melhor, mas toda a nossa vida, de corpo e alma, nós devemos nos colocar diante de Deus. E como é que nós fazemos isso? Paulo diz, através da oração. E a oração aqui não significa somente pedir coisas a Deus. Aquela oração em que você sai pedindo por um bocado de coisa e é só isso que você faz. Oração significa, acima de tudo, nesse contexto aqui, ter um relacionamento com esse Deus. Aquele que está ansioso, ele deve entrar em oração não somente para pedir coisas, mas para se aproximar do Senhor, para adorá-lo na beleza da sua santidade, com reverência e devoção em seu coração, reconhecendo a grandeza desse Deus, reconhecendo a majestade desse Deus. Paulo também diz que é através da súplica. Aquele que ora é aquele que também clama por socorro. Aquele que entra no lugar da oração, ele se aproxima do Senhor, ele adora o Senhor, ele cria uma intimidade, um relacionamento com Deus, e nesse contexto de proximidade, ele clama pela sua vida, ele começa a suplicar pelo seu cotidiano. O crente, ele não acumula o peso da ansiedade em seu coração, ele não vai acumulando os seus problemas, ele não vai acumulando as suas dificuldades, pelo contrário, o crente apresenta os seus problemas a Deus, pedindo ajuda, pedindo alívio, muitas vezes chorando, prostrado,
colocando tudo nas mãos do Senhor. E Paulo diz: vocês oram, vocês se relacionam com Deus, vocês suplicam, vocês pedem ajuda, e tudo isso deve acontecer com ações de graças. Ou seja, o crente jamais permite que a ansiedade lhe faça esquecer das bênçãos de Deus. Uma das melhores maneiras de se combater a ansiedade é ir ao lugar da oração, não somente para pedir, mas também e principalmente para agradecer ao Senhor. E essa gratidão deve permear todos os aspectos existenciais e temporais da sua vida. Em oração, você agradece por aquilo que Deus já fez no passado. Em oração, você agradece por aquilo que Deus está fazendo no presente. Em oração, você também agradece por aquilo que o Senhor ainda haverá de fazer no futuro, mesmo que você não saiba o que vai acontecer. E a pergunta é: por quê? Por que que nós nos colocamos em oração, pensando no passado, no presente, no futuro? Por que que até mesmo o nosso futuro, o dia da manhã, nós temos que colocar diante do Senhor? Porque o nosso futuro está nas mãos de Deus. E é nele que nós nos sentimos seguros. Se assim nós procedermos, qual será então o resultado? Versículo 7, Paulo diz: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O termo guardar, que aparece aqui, traz a ideia de uma sentinela. Um soldado que está na torre de vigia, por exemplo, protegendo, vigiando a cidade. Ou seja, essa paz que vem de Deus é como um exército que está nos protegendo dos pensamentos e dos sentimentos que nos causam ansiedade. Essa paz que vem do Senhor, ela guarda a nossa mente e o nosso coração. Veja, as nossas emoções, os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, para que eles não sejam envenenados com a ansiedade. Essa paz que vem do Senhor guarda as nossas emoções e a nossa razão. Irmãos, quando a ansiedade bate à porta, em primeiro lugar, nós não podemos correr para os homens. Quando a ansiedade bate na nossa porta e ela começa a nos machucar, e ela começa a nos prejudicar, e ela começa a fazer mal à nossa vida, quando isso acontece, nós corremos para a sala do trono. Nós nos jogamos aos pés de Deus em oração. Em oração, nós glorificamos, exaltamos e louvamos o nome do Senhor. Em oração, nós adoramos ao Rei dos Reis. Em oração, nós adoramos aquele que é o Senhor dos Senhores. Na presença de Deus, nós suplicamos por misericórdia. Nós clamamos por socorro. Na presença de Deus, nós agradecemos por todas as bênçãos que Ele já tem nos dado graciosamente. E dessa forma, a paz de Deus preencherá a nossa vida. Essa paz, meus irmãos, está além da compreensão humana. Essa paz é tão grande que a nossa mente limitada não consegue entendê-la perfeitamente. Os crentes sofrem, os crentes choram, os crentes têm que enfrentar os problemas dessa vida, mas eles vivem em paz, bem guardados em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A verdadeira paz, meus irmãos, não está na resolução de todos os nossos problemas. A verdadeira paz não está numa vida sem dificuldades. A verdadeira paz se encontra na presença de Cristo Jesus. Nós jamais devemos viver ansiosos, porque o nosso Deus, meus irmãos, não é um Deus pequeno. O nosso Deus está no controle de todas as coisas.
É por isso que nós não permitimos que a ansiedade tome conta da nossa vida. Quando nós vemos ela chegando, nós corremos para o lugar da oração, nós nos aproximamos de Deus, nós falamos com Ele, nós o adoramos, nós suplicamos pela sua ajuda, nós agradecemos dizendo: Senhor, muito obrigado, porque apesar do que eu estou passando agora, o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já tem me abençoado. Obrigado, Senhor, porque acima de tudo o Senhor já me salvou em Cristo Jesus, mediante o sangue de Cristo na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, eu coloco minha vida diante de Ti, porque eu sei que o Senhor está cuidando dela. Recomendações para um coração ansioso. Nós acabamos de ver que a primeira recomendação é permanecer no lugar da oração. E a segunda recomendação para um coração ansioso é preencher a mente de boas coisas. Preencher a mente de boas coisas. Versículo de número 8, vai acompanhando comigo. Nós acabamos de ver que a falta de confiança e a falta de descanso em Deus pode gerar ansiedade em nosso coração. Foi por isso que nos versículos 6 e 7, o apóstolo Paulo nos incentivou a viver em oração, porque assim a confiança no Senhor pode ser trabalhada e pode ser aperfeiçoada. Agora, no versículo de número 8, Paulo vai nos mostrar que existe um outro motivo pelo qual os crentes muitas vezes andam e vivem ansiosos. Que motivo é esse? E ele vai dizer que é a nossa mente. Os nossos pensamentos influenciam a maneira como nós vamos nos comportar. Da mesma forma, os nossos pensamentos também influenciam os sentimentos que surgem em nosso coração. O cuidado com a mente e com os pensamentos é uma das coisas mais importantes da nossa vida. Não é à toa que no capítulo 12 da carta aos Romanos, esse mesmo Paulo afirma o seguinte: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, perceba que até mesmo a verdadeira conversão de uma pessoa, a conversão dela a Cristo, ao Evangelho, até mesmo essa verdadeira conversão implica em uma mudança de mentalidade. Um pecador só consegue praticar as boas obras da vida cristã se primeiro a sua mente for renovada pelo poder do Evangelho. É por isso que aqui no versículo de número 8, o apóstolo Paulo se preocupa em nos exortar nesse sentido, para que tenhamos muito cuidado com os pensamentos que estão ocupando a nossa mente. Nós não podemos esquecer que esse mundo está a todo momento tentando nos preencher de pensamentos e ideias que são desagradáveis a Deus. Se nós ligamos a televisão em um jornal, nós só vemos notícias sobre assaltos, assassinatos, estupros, sequestros, corrupção, guerras, filho matando pai, pai matando filho. Você liga a sua televisão feliz e desliga ela completamente perturbado por causa das coisas e das notícias que você viu. Se você entra na Netflix para assistir um filme, muitos deles são recheados de imoralidade, sensualidade, promiscuidade. Se você pega o celular e entra no Instagram, na maioria das vezes você só encontra vídeos sobre várias bobagens sem valor algum, que facilmente fazem você desperdiçar várias horas do seu dia. Entrando no WhatsApp, nós começamos a ver aqueles vídeos de medo, vídeos sensacionalistas, onde o povo vive dizendo que o mundo vai acabar. Se o mundo já tivesse acabado, ele já tinha acabado umas 1.500 vezes, tanto que o povo diz que ele vai acabar. Perceba que, com facilidade,
constantemente nós preenchemos os nossos pensamentos com tudo que não presta, com um bocado de lixo, com várias coisas sem valor para nós, sem valor para Deus, sem valor para o reino de Deus. E quando os nossos pensamentos são alimentados por aquilo que não presta, a ansiedade ganha espaço em nosso coração. Se nós somos cristãos, toda a nossa vida precisa ser submissa a Cristo Jesus. E isso inclui a nossa mente. Nossos pensamentos devem ser obedientes a Cristo. Nossos pensamentos devem ser agradáveis a Cristo. Devem glorificar o nome de Cristo. Nós precisamos fechar as portas da nossa mente para aquilo que é mal e abri-las para aquilo que é bom. É por isso que no versículo 8, Paulo nos apresenta uma lista de coisas que devem permear a nossa mentalidade. Que coisas são essas? O texto responde: tudo que é verdadeiro. A nossa mente não pode ser preenchida com mentiras, com falsidade. Ela deve ser preenchida com aquilo que é real, com aquilo que é verdadeiro, principalmente com a verdade do Evangelho, com a própria pessoa de Cristo, que é a verdade encarnada. Paulo diz: tudo que é respeitável, as coisas que glorificam e adoram o nome de Deus. Ele diz mais: tudo que é justo. Não pode haver espaço em nossa vida para as injustiças que existem nesse mundo. A injustiça do pecado. Nós temos que viver de maneira justa e reta diante do Senhor. Paulo diz ainda: tudo que é puro. Nós devemos nos afastar da imoralidade, da promiscuidade, dos vícios. Nossa vida precisa ser santa diante do Senhor. Ele diz ainda: tudo que é amável, coisas agradáveis, belas, prazerosamente santas diante do Senhor, que transmitem aquela fragrância de coisa boa, de alegria. Ele diz ainda: tudo que é de boa fama. O mundo está repleto de tudo aquilo que não presta, de palavras torpes, palavras de falsidade, palavras impuras, mas os lábios e a mente do cristão são fortificados em coisas de boa procedência, coisas com uma fama agradável ao Senhor. Ao final do versículo 8, o apóstolo Paulo resume toda essa lista em uma única frase. E ele diz: se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Em outras palavras, os nossos pensamentos devem ser guiados por tudo aquilo que é bom e agradável a Deus. Em nossa mente deve existir em abundância as coisas que glorificam e louvam o nome do Senhor. Perceba que a grande questão que o apóstolo Paulo está apresentando é: quando nós pensamos em coisas boas, quando nós alimentamos em nossa mente tudo aquilo que é bom e agradável a Deus, os nossos sentimentos e as nossas atitudes produzirão frutos de alegria, de descanso e de confiança no Senhor. Mas quando nós preenchemos a nossa cabeça de tudo aquilo que não presta, a ansiedade, o medo, a angústia ganha espaço em nosso coração. Irmãos, se nós queremos vencer a ansiedade, a nossa mente, em primeiro lugar, precisa ser renovada. Muitas vezes o nosso coração vive ansioso, porque nós passamos os nossos dias nos preenchendo, nos alimentando das coisas desse mundo. Nós gastamos o nosso tempo em coisas impuras, coisas fúteis, coisas banais, que nada acrescentam de bom em nossa vida. A ansiedade ganha espaço em nosso coração, porque nós mergulhamos nas coisas sem valor que esse mundo oferece. Nós precisamos, meus irmãos, regar a nossa vida, mas não regá-la com aquilo que o mundo nos traz. Nós precisamos regar a nossa vida com coisas boas e agradáveis ao Senhor. E essas coisas se encontram, sabe aonde? Na palavra viva do nosso Deus.
Veja, nós precisamos encher a nossa mente, sabe com o quê? Com o Evangelho, com a mensagem da cruz, com a mensagem que se encontra nas Sagradas Escrituras. Nós precisamos de Bíblia para a nossa mente, para o nosso coração. Nós precisamos dessa revelação extraordinária que vai guiar a nossa vida, que vai guiar a nossa caminhada. Ao nosso redor, meus irmãos, só existem trevas. Ao nosso redor só existe coisa ruim, mas Jesus é a luz do mundo. Jesus é o caminho para a salvação. É pelo poder de Cristo que nós podemos viver em paz. É pelo poder de Cristo que nós nos preenchemos com aquilo que é bom. É pelo poder de Cristo que a nossa mente pode ser completamente renovada pela graça de Deus. Recomendações para um coração ansioso. A primeira recomendação é permanecer no lugar da oração. A segunda é preencher a mente de coisas boas. E a terceira e última recomendação é praticar os princípios do Evangelho. Praticar os princípios do Evangelho. Versículo de número 9. Acompanhe comigo. Na conclusão dessa parte do capítulo de número 4, o apóstolo Paulo nos lembra de uma coisa extremamente importante. Lembre-se que anteriormente ele estava dizendo que nós precisamos encher a nossa mente com tudo aquilo que é bom e agradável diante de Deus. E como vimos, isso significa dizer que, acima de tudo, os nossos pensamentos precisam ser repletos dos princípios do Evangelho, dos ensinamentos da palavra de Deus. Só que agora, no versículo de número 9, Paulo afirma veementemente que de nada vale nós termos pensamentos pautados na palavra de Deus, se esses pensamentos não forem colocados em prática. De nada vale eu dizer que conheço a Bíblia, se em minha vida eu não coloco em prática aquilo que a Bíblia ensina. Isso nos remete ao que está escrito no primeiro capítulo da carta de Tiago, onde ele diz que nós precisamos ser praticantes da palavra de Deus, e não somente ouvintes. Nós não podemos apenas ouvir essa palavra, nós temos que colocá-la em prática. Porque se eu ouço constantemente a pregação dessa palavra, o ensino dessa palavra, mas eu não a pratico, eu não sou um cristão verdadeiro. Tiago vai dizer que eu estou enganando a mim mesmo. Eu estou vivendo um auto-engano, onde eu acho que sou crente porque ouço muita pregação de Augusto Nicodemos Hernandes Dias Lopes, mas durante a semana eu não pratico um pingo daquilo que eu estou ouvindo. Tiago afirma que mais que feliz é o homem, bem-aventurado é o homem que ouve os princípios do Evangelho e os coloca em prática. Semelhantemente, o próprio Jesus, no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, afirma que todo aquele que ouve as suas palavras e as coloca em prática, está agindo como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quando a chuva chega, os rios transbordam, os ventos sopram, mas a casa permanece de pé, porque ela foi edificada sobre a rocha. É por isso que Paulo diz no versículo 9, aquilo que vocês aprenderam. Aprender aqui significa ouvir um ensinamento e entender aquilo que está sendo dito. Você ouve e aquilo entra na sua mente. Você entendeu, você está aprendendo. Na sequência, Paulo diz, aquilo que vocês receberam. Receber significa guardar no coração aquele ensinamento que você aprendeu. Você ouviu, você aprendeu e você guarda, você recebe no coração, de maneira que agora você está pronto para colocar em prática esse ensinamento. Na sequência, Paulo ainda diz, aquilo que vocês ouviram e viram em mim. Lembre-se que o apóstolo Paulo não está falando aqui com descrentes. Ele está falando com homens e mulheres que foram salvos pelo poder do Evangelho. Homens e mulheres redimidos, lavados, perdoados no sangue de Cristo Jesus. Em outras palavras, o que ele está dizendo é, meus irmãos filipenses, eu preguei o Evangelho no meio de vocês. Vocês me ouviram pregar a mensagem de salvação que vem de Cristo Jesus. Vocês aprenderam o Evangelho que eu ensinei. Vocês receberam.
e guardaram no coração os princípios da palavra de Deus. Mas não somente isso, quando eu estive com vocês, quando eu estive no meio de vocês, eu mesmo coloquei em prática aquilo que eu estava ensinando. Eu não fui hipócrita, eu ensinei e eu mostrei na prática, eu mostrei no meu comportamento, na minha conduta. O meu comportamento estava de acordo com o Evangelho. Vocês puderam ver claramente, no meu exemplo, o que é que significa ser crente, o que é que significa ser escravo de Jesus. Dessa forma, vocês, meus irmãos filipenses, não somente devem pensar nos princípios do reino de Deus, vocês não somente devem guardar na mente, vocês devem viver esses princípios. Vocês devem colocar em prática, vocês devem experimentar no dia a dia tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Quem são os cristãos? Quem são os servos de Jesus? Quem são os filhos de Deus? Os filhos de Deus, os cristãos, os servos de Jesus, são aqueles que ouvem o Evangelho, aprendem sobre o Evangelho, guardam esse Evangelho no coração e passam a vivê-lo e praticá-lo todos os dias da sua vida. E qual é o resultado de tudo isso? No final do versículo 9, Paulo diz: o Deus da paz será convosco. No versículo de número 7, isso aqui é interessante, porque no versículo 7, Paulo havia dito que se nós tivermos uma vida de oração, jogando nossas preocupações aos pés do Senhor, nos relacionando com Ele, tendo intimidade, Paulo disse que se nós fizermos isso, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Agora, no versículo de número 9, o mesmo Paulo está dizendo que se nós vivermos na prática dos princípios do Evangelho, o Deus da paz é quem estará caminhando ao nosso lado. Você percebe que primeiro ele disse: a paz de Deus estará guardando a mente e o coração. Agora ele diz: não é somente a paz de Deus, mas é o Deus da paz que estará com vocês. Muito melhor do que ter a paz de Deus guardando a nossa mente e o nosso coração, muito melhor do que isso, é ter o Deus da paz bem perto de nós. Muito melhor do que receber essa paz que vem dele, é ter a sua própria presença nos consolando, nos encorajando, nos fortalecendo na caminhada da vida. Os crentes são aqueles que recebem a paz de Deus para os guardar, mas eles também têm ao seu lado o Deus da paz para os guiar em todas as circunstâncias. Nós precisamos de paz, sim, mas acima de tudo, nós precisamos do Senhor. Só é possível ter paz como? Na presença de Deus. Só é possível receber a paz de Deus se o próprio Deus estiver com você. Irmãos, se nós queremos vencer e superar a ansiedade, nós precisamos, de todo o nosso coração, colocar em prática todos os ensinamentos que Jesus nos apresenta em sua palavra. Não basta apenas conhecermos, não basta apenas decorarmos, não basta apenas pensarmos. Nós precisamos viver o Evangelho em cada centímetro, cada pedaço da nossa vida. Nós não podemos ser crentes somente na teoria. Nós não podemos ser crentes que apenas se assentam nos bancos da igreja para ouvir e não fazem mais nada além disso. É necessário praticar os princípios do Evangelho que se encontram na santa palavra de Deus. Se nós formos praticantes da palavra, se nós estivermos colocando em prática aquilo que Jesus ensinou, sabe o que vai acontecer? Deus estará conosco. Se nós formos praticantes da palavra, ao nosso lado não estará qualquer pessoa, mas ao nosso lado estará o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador dos céus e da terra. Não há nada melhor do que viver na presença de Deus. Receber as bênçãos de Deus é algo bom, muito bom, coisa boa, só que muito melhor é ter o relacionamento com o Deus da bênção.
Muito melhor do que ser abençoado por Ele é estar com Ele, estar perto dEle, falar com Ele, andar ao lado dEle. O que nós mais precisamos, meus irmãos, não é da resolução de todos os nossos problemas. O que nós mais precisamos é da presença do Senhor. Nós precisamos de Cristo Jesus, nós precisamos desse Deus poderoso ao nosso lado, caminhando conosco, porque só assim a nossa vida terá sentido. Só assim nós não daremos espaço à ansiedade. Recomendações a um coração ansioso: é permanecer no lugar da oração, é preencher a mente de coisas boas e é praticar os princípios do Evangelho. Mas então, o que é que esse texto nos ensina de maneira particular? O que é que nós podemos trazer para o nosso coração de maneira mais íntima? Se você, meu querido irmão, quer tratar a ansiedade do seu coração, aquela que surge no mais íntimo do seu ser, aquela que surge lá dentro e que vai crescendo devagarzinho, vai trazendo um problema, vai se expandindo, vai afetando sua saúde espiritual, mental, emocional e física. Se você quer tratar a ansiedade do seu coração, você precisa viver no lugar da oração. Perceba que a gente vive se queixando, né? Ah, pastor, eu estou ansioso. Estou muito ansioso. Eu estou muito preocupado. Eu estou angustiado. Eu não consigo dormir. Eu não consigo relaxar. Eu não consigo descansar. E nós nos queixamos. Eu estou muito inquieto. Eu não consigo viver bem. Eu não consigo ter paz na minha vida. Nós nos queixamos disso com muita facilidade. Estou muito ansioso. Meu coração não para. O tempo todo eu estou pensando em 1.500 coisas. Na família, no trabalho, nas contas que eu tenho para pagar, no meu problema de saúde. Mas ao mesmo tempo em que nós somos esse povo, nós também somos um povo que não ora. Um povo que se queixa, um povo que pede socorro, mas um povo que não ora. Nós somos um povo que não investe tempo em oração. Nós olhamos para a oração como se ela fosse um fardo, como se ela fosse uma rotina chata, que dá trabalho, que é difícil, você acha ruim, você está bem lá, quando você pensa em orar, começa logo a bocejar, dá logo preguiça. A gente encara a oração desse jeito, irmãos. A gente não investe tempo em oração. Como você quer vencer a ansiedade, meu querido irmão? Se a semana passa e você não entra na sala do trono do Senhor, como que você quer lidar com os seus problemas emocionais, espirituais, a ansiedade que vai consumindo você de dentro para fora? Se de segunda a segunda você mal pisa na presença de Deus, no lugar da presença de Deus. Como é que nós queremos tratar o nosso coração dessa forma? Nós não falamos com o Senhor, nós não queremos estar perto do Senhor, nós não queremos jogar a nossa vida aos seus pés. A gente acha muitas vezes que orar é aquele negócio, né? É pedir a Deus uma noite de sono tranquila. Quando você está lá já com a cabeça no travesseiro, você diz: Senhor, me dá uma noite de sono boa, amém. Aí de manhã você acorda e diz: Senhor, obrigado pela noite de sono, amém. Foi meio mais rápido ainda. Aí na hora do almoço você diz: Senhor, muito obrigado pela refeição. Essa é que é a ligeira mesmo, que está com fome. Obrigado, Senhor. Meus irmãos, isso não é vida de oração. Não é. Isso é muito mais uma rotina religiosa, sem profundidade nenhuma. Não quer dizer que está errado você orar para dormir, ao acordar ou pela refeição. Muito pelo contrário, está certo. Mas o problema é que nós resumimos a nossa vida de oração a isso. Aquele 1 minuto só de manhã, 1 minuto de noite. A gente não investe tempo. Meu irmão, a oração é o lugar onde você se relaciona com Deus. Orar é entrar em comunhão com aquele que é o Rei de todo o universo. Em oração você deve adorar a Deus. Você deve glorificar o nome de Deus. Porque da mesma forma que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e tinha que ter reverência em adoração, você também, meu irmão.
Quando vai orar, você também está entrando no Santo dos Santos. Você está entrando no lugar da presença de Deus e você não pode fazer isso de qualquer forma. Você tem que adorá-lo, você tem que glorificá-lo, reconhecendo quem Ele é. Em oração, você também deve lembrar de agradecer por todas as bênçãos que Deus já te concedeu. O grande problema é que a gente só pensa nas dificuldades. Quando o problema está apertando, né, na saúde, no dinheiro, na família, a gente esquece que Deus é bom. A gente esquece de tudo aquilo que Ele já nos deu. Por causa de um problema, nós esquecemos de 10 bênçãos. Por causa de 2 problemas, nós esquecemos de 50 bênçãos. E nós dizemos logo, Deus se esqueceu de mim. Deus não quer mais cuidar da minha vida. Olha aí o problema. A gente esquece de tudo aquilo que Ele já nos concedeu. Quando nós deveríamos agradecer a Deus, Senhor, muito obrigado. Eu sei que está difícil, está machucando, estou chorando. Mas o Senhor é bom para comigo. Em oração, meu irmão, você deve jogar todos os seus problemas aos pés do Senhor. Lembre-se que você não é o dono da sua vida. Você não é forte o suficiente para cuidar da sua vida. Você precisa de Deus. Você depende de Deus. E quando você ora suplicando, você está dizendo isso para Ele. Você está dizendo, Senhor, eu preciso do Teu auxílio. É o sentimento que existe no Salmo 121. Eu levanto os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nós suplicamos a esse Deus. Nós pedimos por socorro, muitas vezes chorando em lágrimas. E nós esperamos pela sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Meu querido irmão, não dê espaço para a ansiedade no seu coração, mas confie no Senhor, porque Ele está no controle da sua vida. Ele é quem está conduzindo a sua caminhada, não é você, não são os homens, é Deus quem está no controle da sua existência. Entregue sua vida a Ele, consagre sua vida a Ele, diga, Senhor, faz a Tua vontade na minha vida, porque eu dependo de Ti. E se assim nós procedermos, meus irmãos, segundo o que Paulo nos ensina, nós viveremos em paz. Mesmo no meio do choro, mesmo no meio das dores e das angústias dessa vida, nós viveremos em paz. Por quê? Porque Deus, meus irmãos, é quem guarda a nossa mente e o nosso coração. Busque a Deus, corra para o lugar da oração. Se você quer tratar as ansiedades do seu coração, todos os dias, coloque-se diante do Senhor. Todos os dias, constantemente, frequentemente, Paulo diz aos Tessalonicenses, orai sem cessar. Constantemente, nós corremos para os pés do Senhor. E se você ora, entenda uma coisa, não significa dizer que tudo vai acontecer do jeito que você deseja. Muitas pessoas têm essa ideia, não, então eu vou orar e vou pedir, porque se eu suplicar, Deus vai fazer exatamente do jeito que eu quero. Deus vai atender todas as minhas vontades. Não é assim que funciona, meu irmão. Pode ser que você ore com fervor, com vontade, em santidade, com reverência, com propósito. Mas pode ser que você ore e seus problemas não se resolvam. Pode ser que você ore e a dificuldade continue apertando a sua vida. Deus não é obrigado a atender todos os nossos desejos. Às vezes Ele faz exatamente o contrário do que nós estamos esperando. Mas, apesar de tudo isso, mesmo no meio de tantas batalhas e tribulações, sabe o que é que vai acontecer? Deus colocará paz em seu coração. Essa é a garantia que a oração nos dá. Não é a garantia de que tudo vai dar certo do jeito que a gente quer. É a garantia de que no meio da tempestade o Senhor caminha conosco. Por isso, meu irmão, diante de Deus, abra a boca e diga como Davi, em paz me deito e logo pego no sono, porque Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Se você quer vencer a ansiedade, outra coisa que nós aprendemos aqui, pare de preencher a sua mente com lixo. Pare de desperdiçar horas e horas do seu dia na frente de um celular vendo besteira. O dia tem 24 horas e pelo menos talvez metade dessas horas nós gastamos pegando o celular e vendo coisas que nada acrescentam para nós. Existe um estudo que afirma que boa parte das vezes em que nós pegamos o celular, nós pegamos sem nem sequer ter havido uma notificação.
Ele não vibrou, ele não tocou, ele não piscou, mas você vai lá e pega, porque você está naquela ansiedade de pegar, deixa eu ver. E você às vezes entra no Instagram, seja onde for, e começa a ver um bocado de coisa. Pare de ficar vendo bobagem o tempo todo. Se prive de ficar assistindo aqueles jornais que só falam de tragédia, morte, assassinato. Eu mesmo, se ligar a televisão em casa num noticiário desse, eu fico perturbado, eu não durmo de noite. Dá logo uma angústia no coração. Você não é obrigado, meu irmão, a assistir. Você pode sim e deve ver notícias, mas se prive de estar vendo esse tipo de coisa o tempo todo, porque isso faz mal. A gente às vezes acha que não faz, né? Mas a gente vai preenchendo a mente de tudo que não presta, e aquilo vai perturbando a nossa saúde espiritual, emocional. Pare de ficar ouvindo conversas perversas, que só tem imoralidade. Às vezes a gente está no meio, num ambiente que a gente fica lá ouvindo um bocado de coisa que não vale nada, uma nojeira. E ao invés de a gente se retirar, a gente fica lá ouvindo, alimentando a nossa mente com aquilo. Sabe o que você deve fazer? Passe mais tempo lendo a Bíblia. Passe mais tempo em oração. Se você está com tempo livre, não corra para o celular para passar 2, 3 horas vendo vídeo curto, não. Se você está com tempo livre, vá ler um bom livro. Mesmo que você não goste de ler, mas tente. Um livro cristão, talvez, que possa edificar a sua vida, ou então um livro que tem uma boa história. Uma história que não contraria os princípios do Evangelho, e você possa se entreter com aquele livro. Se você está com tempo livre, vá fazer uma caminhada, enquanto você está pensando em coisas agradáveis a Deus. Só quem não gosta é a Virgínia, eu chamo ela para caminhar, ela vai a pulso. Mas é bom. Ocupe, meu irmão, os seus pensamentos com aquilo que é bom diante do Senhor. Não importa o que seja, mas se for bom, agradável a Deus, que seja isso que ocupe a sua mente. Não se preenche das coisas desse mundo. Esse mundo só oferece porcaria. Só coisa que não presta. E a gente vai se preenchendo daquilo. Não somente pense em coisas boas, mas, por fim, coloque em prática os princípios do Evangelho. Tem muita gente que deseja receber a paz de Deus. Tem muita gente que deseja que Deus livre ela da ansiedade. Quero ter a paz de Deus. Mas muitas pessoas querem ter essa paz sem ter um verdadeiro relacionamento com esse Deus. Tem muita gente que quer ser abençoada por Deus, mas não quer ter compromisso com esse Deus. Meu querido irmão, se você quer que Deus esteja ao seu lado, você não pode viver uma vida de pecado. Se você quer experimentar a paz de Deus, viva uma vida de santidade e de compromisso com o Senhor. Não adianta de nada você dizer que é cristão e que a paz de Deus alcançou você, se a sua vida é podre e desonra o nome de Deus. Não seja um crente só de nome. Eu sou crente. Não seja esse crente, seja crente na prática. Onde as pessoas vão ver que você é crente antes de você abrir a boca, porque elas vão ver na sua vida os princípios do Evangelho. No jeito que você fala, no jeito que você trata os outros, no jeito que você se comporta dentro de casa, no meio da rua. Seja santo, meu irmão, porque Deus é santo. E somente assim, Ele estará bem perto de você, trazendo aquela paz que está além da nossa compreensão. Se nós queremos vencer a ansiedade, que possamos passar uma vida aos pés do Senhor em oração. Para evitar a ansiedade, nós temos que viver em santidade e nos preencher de tudo aquilo que é bom. Nós precisamos tratar a ansiedade do nosso coração, não de acordo com o que nós achamos melhor, mas de acordo com os princípios da palavra de Deus. Amém?